Quanto mais se desenvolve essa saga de Wano, mais intrigado eu vou ficando. Hora de falar do capítulo 959 de One Piece. E se você curte One Piece, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilha o vídeo com seus amigos aí para eles conhecerem o canal. Vamos lá, capítulo 959, estou com ele aberto aqui. Esse é um capítulo interessante, que ele remete a vários outros capítulos que eu vou até comentar aqui. E esse capítulo transita bastante entre passado e presente. Ele começa com um passado não tão distante, vem pro presente e volta para um passado mais distante ainda. Eu achei isso interessante. Logo no começo a gente tem o pessoal ali reunindo-se, né, mostrando sobre as forças. Nós temos 4.200 homens, isso e que lá, somos poderosos e vamos se espalhar, todo mundo se organizando, separa a arma para aqui e tudo mais. E aí que vem a primeira parte que remeteu ao capítulo passado, que foi até anotei aqui, ó, capítulo 310. Quando o Luffy coloca a sua armadura samurai, que ele até brinca, fala: Kaido, agora não tem como não te cortar, hein? E aí vem o Brook do tipo: ai, eu estou extremamente invencível, eu me sinto fodão. Isso é legal que se você olhar a capa colorida do capítulo 310, você vê que o Luffy está exatamente com o mesmo uniforme. Se não me engano, já tem figure do Luffy com essa roupa samurai, mas eu imagino que não seja a mesma roupa. De qualquer modo, a gente vê aqui a capa do capítulo 310 e o Luffy. A diferença é que o Luffy não está com o capacete de Kabuto, né? Aqui no capítulo ele está. Mas você vê que eu acho isso muito interessante. O Oda, no capítulo 310, ele joga ali o símbolo dos Kozuki, né? A gente nem tava em Wano ainda. O Wano nem era parte dos planos de One Piece, pelo menos não que a gente sabia, e já tinha ali o símbolo dos Kozuki, já tinha o dragão fazendo ali a referência ao Kaido. E é interessante porque se você reparar, você vê que tem o símbolo dos Kozuki, e você repara no capítulo 310 que o Luffy está segurando uma espada numa mão, uma espada na outra mão, e tem uma espada na bainha, né, embainhada. Essas espadas nas duas mãos eu coloquei tipo uma referência. Uma espada seria o Chopper, a outra espada seria o Brook, porque você vê que o Luffy no capítulo 959 não está segurando nenhuma espada. Ele tem o Chopper de um lado e o Brook do outro lado. Entretanto, a espada que está na bainha do capítulo 310 é a mesma espada que está com o Luffy no capítulo 959. Eu gosto bastante quando o Oda faz essas referências, inclusive até separei uma outra capa, porque seguindo essa lógica de que as capas coloridas dão esse spoiler do que está por vir, não me surpreenderia nada que esta capa aqui, que do capítulo 446, seja um spoiler do que vai acontecer quando eles chegarem em Elbaf. E aí tem uma parte interessante, que é a famosa rivalidade entre Sanji e Zoro, né? O Sanji pergunta se o Zoro não vai usar, o Zoro do tipo: não vou usar porque isso me deixa lento. O Sanji: mas você deveria usar, porque afinal de contas sua recompensa é menor que a minha. O Zoro vai lá e corta. Eu achei interessante essa parte porque ele meio que chama a espada. É como se ele estivesse invocando o espírito da Enma, do tipo: olha, eu vou cortar aqui, mas Enma me ajuda. Então, tipo, meio que quando ele puxa a espada, ele ainda não está no controle, ele precisa chamar a espada. Então, imagino que tipo, ele tenha chamado a Enma, tenha perdido seu braço de novo e tenha mandado o braço voltar. Até ele controlar a espada, eu acho que vai ter o mesmo efeito que tinha do Luffy quando ele usava o Gear Third, que ele encolhia, ficava pequenininho e tal. Então acho que o Zoro ainda vai ter esse efeito enquanto estiver usando a Enma, até ele aprender a controlar ela. E tem duas cenas aqui interessantes. Na primeira, eles falando sobre a lua cheia, que na verdade foi realmente planejado esse negócio da lua cheia para os Minks poderem usar o modo Sulong. E a segunda coisa foi o Jinbei. Eu não acho que o Jinbei foi simplesmente jogado aqui aleatoriamente. O Luffy tá olhando por nada, né, olhando ali pro mar, falando: olha, a Big Mom chegou, mas o Jinbei ainda não. E aí, mano, cadê ele? Temos um pequeno flashback do Luffy do tipo: olha, eu sou seu capitão, então aparece lá, hein, caralho. Eu não acho que o Jinbei foi jogado aqui aleatoriamente, ainda mais pelo que veio depois, né? A gente tem ali a vila de Okobori, eu não consigo falar esse nome, a cidade de Okobori, né? A vila de Kuri lá. Eu achei triste isso, depois é explicado o que acontece, né? Porque o pessoal tá se questionando o que acontece com os roubos de comida, o que tá acontecendo, tá sendo roubado comida. E aí a gente vê ali que o Tsuru entende mais ou menos o que tá acontecendo e fala: opa, pera aí que eu vou tentar então segurar eles. E aí o que os malucos me fazem? Não, vamos acobertar. Aí, cara, eu não sei se morreu todo mundo, sinceramente. O Kinemon tá putaço porque a cidade pegou fogo, tacaram fogo na cidade e tal. Eu não sei se ela morreu, mas assim, o desespero
que você vê no Kinemon, tipo, mano, a cidade pegou fogo, minha esposa tava lá e eu não sei se ela tá viva ou não. Então desespero nele, tipo, eu não tenho mais esperança, eu só quero ir e é isso. Se eu tiver que morrer, dane-se, eu morro. E ele tá meio que não tem mais nada a perder, pelo menos não na cabeça dele. E como eu ia dizendo, o Shogun Orochi tem ali conhecimento das coisas e ele mandou destruir tudo que pudesse ajudar o pessoal com o plano. Então ele mandou bombardear o Sunny, mandou bombardear a ponte, os navios, tudo que fosse ajudar o pessoal a se reunir. Ele quer realmente deixar os caras pistola. Ele até fala aqui, ó, eu vou fazer os 9 bainhas vermelhas sentirem o desespero quando perceberem que foram abandonados. O que me faz questionar quem foi o fela da puta que passou isso aí pra ele, que passou todo o plano. Porque, cara, é alguém que tinha conhecimento que outras pessoas não poderiam ter. Então, eu vi algumas teorias de que o Lau era o traidor, mas tem conhecimentos ali que o Lau não tinha. Muita coisa que foi falada aqui o Lau ainda não sabe. Então, não é o Lau. É alguém que estava ali. Eu vi muitas pessoas dando a entender que poderia ser a Shinobu e, sinceramente, também acho que pode ser ela. E isso aqui me fez voltar no capítulo 955, uma cena específica que eu não tinha prestado atenção. Quando o Shogun Orochi está conversando com o pessoal de Udon, ele pergunta se o Udon está bem. Isso logo na última página, bem antes de acabar o arco. Ele pergunta assim, o Udon está bem? Aí o cara fala, sim, sem problemas. E ele do tipo, era um alarme falso? Sabe, aquela coisa do tipo, mano, você vai realmente mentir pra mim? E no quadrinho seguinte ele fala, como ele se atreve a ser tão desleal? Bem, contanto que eu consiga suprimir isso, tudo bem. Ou seja, naquele momento ele já sabia de tudo, ele já sabia de Udon, ele já sabia dos planos. Até aparece o Lau ali pra dar a entender que foi o Lau, mas não acho que foi. Porque tem algumas informações, principalmente a questão da Hiyori estar viva, que eu não lembro do Lau saber dessa informação. Então, cara, a hipótese, não nem fala teoria, a hipótese de que a Shinobu é a traidora é alta. E aí tem a cena do presente deles ali se lamentando por tudo que tá acontecendo, querendo ir, independente do que tá acontecendo, a gente vai mesmo, porque não vai conseguir esperar outra oportunidade, porque eles vão descobrir a gente, vai descobrir Judon. Não que eles já não saibam, mas eles não sabem que o Shogun Orochi sabe. E, cara, eu achei interessante porque a gente cortou aqui pra um flashback há mais tempo ainda. Aquele outro flashback eram só de alguns dias, agora tem um flashback de alguns anos, mas exatamente 39 anos, quando o Shogun, quer dizer, não era nem Shogun ainda, né? Quando o Kozuki Oden estava ali, pelo que deu a entender, cara, ele era o maluco que era amado e odiado ao mesmo tempo, porque o cara, tipo, ele chega na cidade, pessoal, eita porra, esconde tudo, esconde filho, esconde mulher, esconde os objetos. Cara, eu achei interessante porque ele chega numa postura de como se ele realmente fosse um viajante, como se ele quisesse fazer alguma coisa. E você vê ali que o samurai ali, ó, treino de perna, tá em dia, hein? Treine perna, porque é muito importante pra você se manter em pé. E qual foi o ponto que eu achei interessante aqui? Nos capítulos passados, nós tivemos algumas informações, alguns questionamentos de que as coisas que acontecem em Wano não são por acaso. Em toda a história de One Piece nós temos várias coisas que saíram de Wano, como por exemplo o Kairosek, como por exemplo os caras que conseguiram escrever nos poneglyphs. E aqui tem uma informação muito interessante que o próprio Kozuki Oden fala. Ouçam, pessoal, há um motivo para esse país ficar isolado por centenas de anos. E esse motivo é fortemente conectado ao clã Kozuki. Na hora certa, esse propósito será cumprido. Para mudar a maré deste mundo, devemos abrir as fronteiras de Wano. E aí que vem aquela parte, eu não lembro que abertura que era, que tinha o dublador do Dragon falando, né? O propósito herdado, a porra toda. Tem essa teoria do propósito herdado que já tem anos aí rodando pela internet. E mais uma vez o propósito é citado em One Piece. Então sim, o Wano está diretamente ligado ao século perdido. O que exatamente nós não sabemos ainda, mas tem alguma coisa em Wano que vai nos revelar um pouco mais sobre o século perdido. E cara, esse negócio dele de pra mudar a maré deste mundo devemos abrir as fronteiras de Wano só deixa essa hipótese maior ainda, de que tipo, no momento em que abrir as fronteiras de Wano, o conhecimento de Wano, as informações que estão ali sobre o século perdido, imagino que tenha muita coisa escondida dentro de Wano sobre o século perdido, isso vai abalar as estruturas do mundo. O que me faz questionar como os revolucionários não foram pra Wano ainda.
Por quê? Os revolucionários têm essa intenção de abalar o mundo, abalar as estruturas e tal, tirar o poder da mão do governo mundial, da mão dos Tenryubitos. E se existe a possibilidade de ter esse tipo de informação em Wano, levando em consideração que os revolucionários são uma grande rede de informações, me surpreende que ainda não tenha sido citado nenhum revolucionário em Wano, a não ser que o cara seja muito foda e esteja escondido só espiando ali e tal. Mas é interessante saber que tem o pessoal da SWORD ali, né, o Drake, só olhando as coisinhas. Você tem o pessoal da Chip, acho que era Chip Zero que tava em Wano, não me engano. Enfim, o pessoal da CP alguma coisa tava lá também. Então, as coisas estão girando em torno de Wano. E eu acho que não vai ser no final desse arco que as fronteiras serão abertas. Eu acho que no final desse arco, talvez o poder possa sair da mão do Kaido, da mão do Orochi, voltar para a família Kozuki, mas tô começando a achar que essas fronteiras vão ficar um pouco fechadas ainda até o momento certo. Quando isso vai acontecer? Qual é o momento certo? Provavelmente na tal guerra final que é muito citada, que vai ser uma guerra que vai deixar a Marineford no chinelo. Bom, de qualquer modo é isso. Foi um capítulo interessante, algumas informações ali pra gente pensar um pouquinho mais. Me diga aí o que você achou deste capítulo, faça o seu comentário. Inclusive, daqui a 3 dias vai ter o Pergunte ao Ace novo, porque agora o Pergunte ao Ace voltou somente sobre perguntas de One Piece. Então se você assistiu até aqui, faça a sua pergunta aí pra você ter a chance de aparecer no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo no coração, eu fui, mas tem mais vídeos pra você assistir. É isso, te vejo lá, hein? Tchau!